O programa Encontro com a ISME tem o apoio cultural de Farinhas Antoniazzi, o segredo das melhores receitas, Avenida João Luiz Pozobon, 180. Salada de ofertas, o site que liquida o ano inteiro, Rua Floriano Peixoto, 1080, sala 403. Decoratos, a solução em gesso, fazemos o orçamento da sua obra, Avenida Walter Jobim, número 200. As melhores ofertas de viagem na Gnarte Turismo. Venha conhecer a nossa nova loja, Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Fertilizantes Multifértil, a força da nossa terra, Avenida João Machado Soares, 2870, Camobi. Instituto de Radiologia São Lucas, há mais de meio século protegendo a sua vida, Rua Tuiuti 1919. Ford Superalto, a líder de vendas de Santa Maria, BR 158, km 60, número 1500. Bortoluzzi Mudanças, Avenida Medianeira 290. Dias Fechaduras, 40 anos de credibilidade e segurança para a sua família, Avenida Medianeira 1802. Olá! Os professores da Associação Italiana Daniela Coelho e Meneghini resolveram elaborar um curso diferente aos seus alunos, o curso de Lettura e Fruizione. E hoje está ao meu lado o professor Meneghini, que vai nos contar um pouco mais sobre este novo curso que a Associação Italiana está ofertando aos seus alunos. Professor, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. É a primeira vez e espero que seja a primeira vez de muitas vezes ainda. Muito prazer. Boa tarde. E estamos então aqui para contar sobre esse curso, que aliás é uma ideia que não é muito nova, já havia mais tempo e eu sempre pensava em fazer alguma iniciativa assim de conversação, mas é muito difícil. E a partir do ano passado surgiu a ideia através da Daniela, professora Dani, e ela muito entusiasmada e sabe bem organizar essas coisas, e organizou então esse curso de Lettura e Fruizione. O que quer dizer isto? Nós vamos ler alguns trechos da literatura italiana, mas não tanto pela literatura, mas pelo prazer de a gente ler e a gente falar o italiano. Essa é a finalidade. E compreender a linguagem italiana, é isso mesmo? Isto, ler e compreender e gozar também dessa leitura, usufruir isso aí, porque é muito importante que a gente goste. E para nossa surpresa, teve uma aceitação maravilhosa. Quem pode fazer o curso, professor? Quais são as exigências básicas? Bom, a primeira exigência é que seja sócio da Associação Italiana, certo? Segunda exigência é que tenha ao menos uma iniciação à língua italiana, porque nós vamos conversar, vamos ler em italiano, não é tradução, vamos ler os originais, vamos dar uma entonação de quem está conversando mesmo em italiano, e por isso precisa que alguém tenha alguma introdução, que ao menos saiba alguma coisa desse italiano. Pelo menos até o nível 4, que o aluno ele já tenha concluído o nível 4, é isso mesmo? Isso aí, que tenha concluído até o nível 3, se ele for bom aluno. Se ele for bom aluno, ele até consegue entender muita coisa. Mas é necessário que tenha essa iniciação. Basicamente são essas duas exigências que nós colocamos. E custo? Custo, por enquanto, é zero. Gratuito, é um curso gratuito. É um curso gratuito, porque nós estamos fazendo isso como uma experiência para ver se a gente entusiasma esse povo nosso aqui a conversar italiano. Para ver como é a receptividade dos alunos. E já teve uma aula, né? Já houve uma aula. Como que os alunos agiram essa primeira aula, professora?
Bom, para iniciar a situação, nós estávamos esperando uma frequência mais ou menos 4, 5 participantes. E para nossa surpresa, vieram 13. Nossa! Já na primeira aula. E todos entusiasmados e contando que agora vão falar italiano. Porque acontece o seguinte, nós estudamos italiano aqui e usamos muito mais a parte teórica, que é a gramática. E a conversação que nós tínhamos que pôr em prática, essa devia ser numa comunidade onde se fale o italiano. E isso nós não temos aqui, teria que ir para a Itália para falar italiano. Mas como nem todos podem, a gente tem que oferecer algum curso, né, professora? Alguma aula de aprendizado para que a língua não caia no esquecimento e sim se aprenda cada dia mais. E é por isso que nós então resolvemos tomar essa iniciativa para dar oportunidade para aquelas pessoas que querem mesmo aprender a falar italiano. E por que a gente não cobra? Porque é uma iniciativa e nem tudo se deve ser a base de pagamento e a gente querer pagar. A gente se sente bem, a gente se sente realizado em oferecer alguma coisa também gratuitamente. E os alunos mais ainda, né, professor? E os alunos mais ainda, né? Com certeza eles gostam, porque é um incentivo a mais para eles, né? Para quem gosta, para quem quer apreciar e conhecer ainda mais um pouco da cultura italiana e agora da literatura italiana. Basicamente nós não vamos estudar literatura. Nós vamos ler muita coisa de literatura, conhecer alguns dos principais clássicos. Mas mais do que isso, nós vamos fruir dessas coisas interessantes, como os clássicos. Tem o Dante Alighieri, o Boccaccio, o Petrarca. Esses aí são clássicos que não morrem mais. E esses aí nós vamos estudar alguma coisa deles, quer dizer, vamos ler e tratar de entender profundamente o que eles querem dizer. Mas não agora de início já pegamos alguma coisa mais leve, mais atual, que nos dê uma sensação de como é que esse autor italiano chegou a essa conclusão. Entender a história, entender o porquê. O porquê, a situação do tempo, a situação geográfica, a situação social em que vivia esse autor. Até, por exemplo, nós temos aí, se é um autor napolitano, tem um tipo de sociedade que ele vivia. Se é um autor lá de Milão, tem outro tipo de sociedade, outra região. Então, cada um tem a sua situação e todas as regiões produziram excelentes matérias de literatura. Os clássicos, eles são a grande maioria do século XVI. Isso já conta um pouco da história, né? A história de Roma, que é uma das histórias mais antigas do mundo. Esses clássicos é que o tempo dos romanos mesmo nós temos em latim, né? Isso nós não vamos tocar. Não é tão profundo. Na formação do italiano, que nós temos a partir de 1500 para cá, essa formação do italiano se formou bem antes do que isso, mas aí é que começou a haver uma literatura. E até o italiano escolheu esta língua, que era na época da unificação, 1870, havia cerca de 300 línguas na Itália, diferentes. E os italianos então escolheram essa região aí, porque era a língua que tinha fundamento literário. Por isso que nós vamos tratar de estudar também
esses literatos italianos. Das diferentes regiões da Itália, Diferentes né? regiões da Porque, Itália. assim como aqui no nosso país, em diferentes estados, há uma linguagem diferente, né? Então isso é muito importante para que o aluno ele perceba e conheça essa diferença entre as principais regiões da Itália. Certo. Depois da aula, eu já tive anúncios de que mais 3 pessoas querem participar do grupo. Então, quem ainda quiser pode e será muito Pode, bem-vindo. será bem recebido. Aí nós vamos ter uma aula enorme. Que dia que são as aulas, professora? São na sexta-feira, das 5 às 6h30. Então, Da lembrando, tarde. toda sexta-feira das 17 às 18h30. às 18h30, aula de leitura e fruizione com a professora Daniela e o professor Meneghini. É um curso gratuito para os alunos da Associação Italiana que estão a partir do nível 3 do curso de italiano. Né, professora? Certo. Fica aí o certo. convite, então, para os Convite alunos que ainda querem participar dessa oportunidade nova. Nós não consideramos isso como aula, consideramos isso como um encontro, onde nós vamos conversar, todo mundo ao mesmo plano, e vamos conversar italiano, ler alguma coisa, senão só conversar precisaria algum motivo para não falar mal da vida alheia. Então vamos ter um motivo que é a própria, um momento para reunir. Própria literatura. Professora. Obrigado. Professor, só mais uma questão. E este curso, vocês têm planos para que ele dure o ano inteiro ou é apenas esse primeiro semestre? Bom, o primeiro semestre vamos ver como é que fica depois. A nossa intenção é que dure mais tempo, né? Que dê uma continuidade. Mas e com uma turma ainda maior. É um primeiro... Primeiro objetivo. Isso. Professor, muito obrigada pela sua presença. Não tem porquê, nós estamos aí para promover a Associação Italiana. Ajudar, né? Incentivar ainda mais a nossa cultura. Certo. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchauzinho. O curso italiano para iniciantes começa no dia 12 de abril, na próxima quinta-feira, das 19 às 22 horas. Matrículas na Secretaria da Associação Italiana de Santa Maria. O curso avançado de conversação inicia no dia 10 de abril, das 19 horas às 21 horas e 30 minutos. Neste semestre, o curso será ministrado pelo professor italiano Francesco Santini. As turmas são formadas por alunos que estão no nível 6 ou já concluíram o curso de Língua e Cultura Italiana. Matrículas na Secretaria da ISME. O curso de inglês para iniciantes inicia no dia 10 de abril, das 19 horas às 22 horas. Garanta já a sua matrícula na Secretaria da Associação Italiana. Grupo de leitura, mais uma opção para os sócios da Associação Italiana de Santa Maria. Ler e apreciar textos da literatura italiana em encontros semanais. Todas as sextas-feiras, das 17 horas às 18 horas e 30 minutos. A atividade é gratuita para os sócios da ISME, que estão a partir do nível 4 do curso de Língua e Cultura Italiana. Os interessados podem fazer a inscrição na Secretaria da ISME. Mais informações pelo e-mail daniela.paes.coelho@hotmail.com. O Círculo Friulano da Associação Italiana de Santa Maria está com oportunidades para descendentes da região do Friuli, com novos projetos e cursos para 2012. Confira. Curso de Bioética. Período de realização de julho de 2012. Inscrições até o dia 13 de abril na Associação Italiana. Curso intensivo de italiano. Período de realização de 3 de julho a 21 de julho de 2012. Inscrições até o dia 13 de abril de 2012. Curso de Introdução à Arte do Mosaico. Período de realização dia 22 de setembro ao dia 2 de outubro de 2012. As inscrições vão até o dia 13 de abril.
Curso Origine. Período de realização do dia 16 de julho ao dia 17 de novembro de 2012. As inscrições vão até o dia 15 de abril. Projeto Studiare in Friuli. Período de realização de 6 meses a 1 ano. As inscrições vão até o dia 30 de abril. Todas as inscrições podem ser feitas na Secretaria da Associação Italiana. Mais informações pelo e-mail circolofriulano.sma@gmail.com. O programa Encontro com a ISME tem o apoio cultural de Farinhas Antoniazzi, o segredo das melhores receitas, Avenida João Luiz Pozobon, 180. Salada de ofertas, o site que liquida o ano inteiro, Rua Floriano Peixoto, 1080, sala 403. Decoratos, a solução em gesso, fazemos o orçamento da sua obra, Avenida Walter Jobim, número 200. As melhores ofertas de viagem na Gnarte Turismo. Venha conhecer a nossa nova loja, Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Fertilizantes Multifértil, a força da nossa terra, Avenida João Machado Soares, 2870, Camobi. Instituto de Radiologia São Lucas, há mais de meio século protegendo a sua vida, Rua Tuiuti 1919. Ford Superalto, a líder de vendas de Santa Maria, BR 158, km 60, número 1500. Bortoluzzi Mudanças, Avenida Medianeira 290. Dias Fechaduras, 40 anos de credibilidade e segurança para a sua família. Avenida Medianeira 1802.